O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro está cheio de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Por isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus está censurando nos fariseus a hipocrisia, porque eles ensinam uma coisa e vivem outra. Eles querem passar uma imagem, mas por dentro estão podres. E aí a gente já se levanta e começa a julgar. Jesus pode julgar, porque ele vê o coração. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Salmos 138. Em que lugar me ocultarei do vosso espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estais. Se eu descer até o abismo, estais lá também presente. Se a aurora me emprestar as suas asas para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Se eu pensasse assim, a escuridão vem esconder-me e que a luz ao meu redor se faça noite, mesmo as trevas para vós não são escuras, a própria noite resplandece como um dia. Diante do olhar de Deus, todos nós estamos nus. Todos nós estamos tal e qual o nosso coração. Ali não tem como esconder. Diante do olhar de Deus não tem como esconder. E os fariseus não conseguiam esconder a sua hipocrisia, seu fingimento, não conseguiam esconder os seus interesses. E aí Jesus, ele sabe que ele vai dar um passo que não tem volta mais. Ele está batendo de frente com o poder religioso de Israel, e esse bater de frente, desmascarar estas obras de hipocrisia, vai lhe custar a cruz. Por que as pessoas hoje têm medo de evangelizar? Porque evangelizar vai custar o sangue do apóstolo. Ontem nós celebrávamos São João Batista. São João Batista é o mártir da verdade. Então, se a gente não estiver disposto a anunciar a verdade, pelo menos querer viver um pouquinho melhor daquilo que a gente vai arrastando no dia a dia, olha, fica até impossível evangelizar. Por isso que lá no profeta Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito: o meu povo se perde por falta de conhecimento, mas eu não censuro o povo, mas sim o sacerdote. Está escrito lá na Bíblia, porque os sacerdotes
Os evangelizadores, os bispos, eles são canais de Deus. E se esse canal está entupido pela fragilidade humana, pela hipocrisia humana, pela falta de configuração com Cristo, a evangelização fica comprometida. Por que a gente vê muitas vezes os evangélicos lutando pela vida, lutando no Congresso, lutando pelos direitos humanos? Por que a gente vê os evangélicos protestantes se arriscando, falando sobre a Bíblia de forma orgânica, assuntos bíblicos, e a gente vai olhando assim, parece que a igreja fica só naquele beabazinho ali, etc, e etc. A igreja é muito santa, a igreja é instituição divina, ela é muito santa na riqueza dos seus santos, na riqueza da sua palavra, da exegese, da liturgia, na riqueza dos sacramentos, na vida dos santos, a mística dos santos, as aparições de Nossa Senhora, a abundância de riqueza da palavra de Deus e da ação de Deus em favor de cada um de nós. Mas se a gente que é evangelizador, se a gente não evangeliza, se a gente não leva a palavra de Deus viva e eficaz aos corações, o que vai acontecendo com a Igreja Católica? Ela vai perdendo membros, vai perdendo membros, vai perdendo membros. E as seitas estão por todos os lados. Por isso que São Paulo faz um agradecimento. São Paulo agradece aqui aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por isso agradecemos a Deus, faz uma ação de graças, sem cessar, por vós terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que é de fato palavra de Deus, que está produzindo efeitos em vós que abraçastes a fé. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, que nos envia evangelizadores, homens e mulheres que anunciam o Evangelho com a vida. Por que a gente tem poucos pregadores que realmente tocam o nosso coração? Por que a gente tem poucos catequistas que transformam vidas? Porque para uma pessoa pregar a palavra de Deus, para ela ensinar a palavra de Deus, ela tem que estar disposta a perder tudo, Ela vai percebendo que o Espírito Santo vai consumindo ela dia a dia, porque é muito simples. As pessoas acham que é muito simples chegar ali e fazer uma homilia, ou chegar ali e fazer um retiro, ou fazer uma missão. É facinho, é tão tranquilo. Você pode ver que é tão tranquilo fazer missão, fazer homilia, evangelizar pelos meios de comunicação social. Você pode ver que é tão tranquilo que está cheio de gente fazendo isso com eficácia. Não tem. Você pode contar de fato, você pode contar aquele missionário que pode sair lá da casa dele, da comunidade dele, e ir numa paróquia fazer uma missão. Você pode contar o padre que faz uma missão. Você pode contar nos dedos. Não tem. Por que não tem? Porque tem que pagar o preço de uma vida de estudo, pagar o preço de uma vida na graça. Tem que estar sempre comungando, rezando, fazendo penitência, abdicando, renunciando, lutando contra as forças das trevas. E as pessoas não querem isso. Você acha que as pessoas querem sair da sua zona de conforto? Não querem. As pessoas querem muitas vezes estar nas suas casas, ir ali rezar em casa. Agora com esse negócio de internet, todo mundo reza na sua casa. Bendito seja Deus. Enquanto tiver internet, louvado seja Deus. Estou rezando na minha casa. Não é a hora que não tiver internet. É a hora que não tiver internet, não tiver televisão, como é que nós vamos fazer? Então a gente tem que aprender a rezar. Nós temos que aprender a ter uma vida regrada. Hoje é dia de São Cesário de Arles, esse santo maravilhoso, monge, foi bispo da igreja. A primeira coisa que ele fez foi arrumar a regra de vida dos mosteiros.
e depois se dedicar ao ensino da palavra. Eu acho tão bonito os padres da igreja, os santos padres. Eles ensinam a palavra de Deus tal e qual, genuína, Antigo, Novo Testamento, vão catequizando, vão ensinando. A melhor forma da gente levar as pessoas para Deus é a catequese, e o meu povo se perde por falta de catequese. Como era preciso as paróquias ter catequese. Veja as catequeses, por exemplo, de São João Maria Vianney. Na simplicidade dele, ele dava catequese para os paroquianos, a ponto que já começou a vir gente da França inteira para ouvir as catequeses do Santo Cura d'Ars. É tão bom ouvir o catecismo, perguntas e respostas. Temos o catecismo de São Pio X, maravilhoso catecismo, dá uma introdução geral da fé católica. Depois a gente pode fazer aprofundamentos no catecismo de São João Paulo II. A doutrina cristã explicada, a mística, os belíssimos livros, os escritores sagrados. Mas o que dói no coração da gente que evangeliza, isso é comum. Você pode perguntar para qualquer padre que evangeliza, qualquer leigo que evangeliza, e eles percebem que eles vão dando a vida, vão evangelizando, vão entregando tesouros na mão do povo, mas o povo vai se perdendo porque não tem tempo para ser cristão. Não sei o que aconteceu com o nosso tempo. Ontem falava de tempo, hoje de novo, e a Bíblia diz: se aqueles tempos não fossem abreviados, nem os eleitos suportariam. Parece que a gente não consegue fazer nada, parece que está todo mundo cansado. Se não está cansado fisicamente, está cansado mentalmente. Parece que as pessoas estão cansadas umas das outras. Casamentos passando por dificuldade, pessoas desanimadas, porque a vida que Deus nos deu, a vida biológica, a vida espiritual, ela já custa tudo. Não custa um pouco não, ela custa tudo. Agora a gente ainda tem que viver uma vida virtual ainda, onde que o banco está lá no celular, a televisão está no celular, a evangelização está no celular, a escola está no celular, está tudo no celular, o relógio está no celular, a lanterna está no celular, tudo no celular, a rádio, a televisão, tudo, comunicação no celular, leitura no celular. Essa vida dupla, a gente deixa de viver a vida real e vive uma vida virtual, e se a gente não viver, parece que a gente não tem o que fazer. Como que hoje uma pessoa vai trabalhar sem celular? Como que uma pessoa vai fazer um projeto, vender alguma coisa, ir no cliente sem celular? Receber as contas, pagar as contas, resolver as coisas sem celular, sem internet. Só que isso consome, meus irmãos, está consumindo as nossas crianças, as crianças. Então nós não fomos criados para isso. É um Frankenstein. Criamos algo que era para facilitar a nossa vida, e aquele monstrinho acho que tem vida própria e volta-se contra nós, volta-se contra o ser humano. Vai chegar o momento, aqui não é fazendo nenhum um tipo de alarmismo com ninguém não, mas vai chegar um momento, se a gente não se estruturar como pequenas comunidades católicas, para ser católico, para ser virtuoso, nós não vamos conseguir, porque nós não fomos criados para isso. Utilizemos essa internet enquanto existe. Louvado seja Deus pela Quaresma de São Miguel com o Instituto Hesed, louvado seja Deus pela Quaresma de São Miguel com o Frei Gilson, pessoas acordando pela madrugada, rezando o rosário. Bendito seja Deus pelas confissões que surgem a partir disso. Mas nada, gente, nada substitui. Pode ter o santo mais santo do mundo lá na internet, bendito seja Deus, Padre Paulo Ricardo, maravilhoso site de formação cristã, humana, maravilhoso, mas nada substitui. O Brasil tem quantos municípios? Só Minas Gerais tem, sei lá quantos, mais de 800 municípios, quase 1000 municípios. O Brasil acho que tem mais de 5.000 municípios.
Nada substitui aquela cidadezinha de 15 mil, 20 mil habitantes do interior de Goiás, interior de São Paulo, interior da Bahia, tamanho da Bahia, Mato Grosso do Sul. Nada substitui lá no sul do país, lugar tão bonito, um clima tão bom. Nada substitui você entrar numa igreja, o Santíssimo exposto, o padre disponível para atender uma confissão. Será que isso é muito difícil, gente? O que tem de difícil nisso? Expor o Santíssimo, estar disposto alguns dias por semana para atender a confissão. O próprio padre dá a catequese para o povo, transmitir a catequese, né? Isso não é difícil. As missas todos os dias, ter uma doutrina sólida, uma palavra sólida. Também as coisas têm que ter os seus devidos lugares, né? Uma mística francesa, me foge o nome dela aqui agora, ela disse isso: ficou tudo confuso entre a posição do sacerdote e a posição do leigo. Louvado seja Deus pelos leigos que evangelizam, que se arriscam, que dão a cara, a tapa aí para defender a igreja, defender a doutrina, defender as crianças no ventre. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Mas o sacerdote, ninguém substitui o padre, muito mais ninguém substitui o bispo. Olha as catequeses de Santo Ambrósio, bispo, as catequeses de São Cirilo de Jerusalém, bispo, São Cesário de Arles, São Vicente de Lerã, os grandes bispos dos primeiros séculos, os padres da igreja, evangelizando, catequizando o seu povo na catedral. Isso que é a igreja, gente, isso é a igreja católica, apostólica, romana. É isso que o nosso coração precisa, ouvir a palavra de Deus viva e eficaz da boca dos nossos pastores. Jesus se compadece de Israel naquele momento, porque Israel parecia ovelha que não tem pastor, são ovelhas sem pastor. E ele mesmo diz: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E o que Jesus fazia com o povo? Catequizava, ensinava. E o padre que está na graça de Deus, o bispo que está na graça de Deus, o evangelizador, o missionário leigo que dá a vida pela missão na graça de Deus, Jesus opera milagres através da sua evangelização, curas, prodígios, sinais, milagres. Deus honra aqueles que o honram. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel 2:30, eu honro aqueles que me honram. E honrar como? Não precisa de coisas muito mirabolantes, não. É estar na graça de Deus, rezar o rosário, pedir o auxílio de Nossa Senhora, estudar, transmitir a fé, reunir o povo, ensinar o povo, exortar o povo, importunamente, corrigir, formar. Está lá na carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 3, prega a palavra oportuna e importunamente, ensina, corrige, exorta, ameaça com toda paciência em instruir, informar na verdade, porque virá tempo onde os homens não suportarão mais a sã doutrina da salvação. Peçamos a Jesus, bom pastor, hoje no dia de São Cesário de Arles, peçamos a Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, que surja cada vez mais padres que queiram evangelizar o seu povo, leigos que auxiliem nessa evangelização e que as coisas estejam nos seus devidos lugares. Lugar do padre, lugar do leigo, e todo excesso, como diz Santo Agostinho, todo excesso é prejudicial, excesso de familiaridade, excesso de confusões, de funções, de coisas, que cada um esteja no seu lugar, e aí a gente pode viver um pouquinho aquela paz que a gente sempre deseja no fundo do nosso coração. Talvez a gente não sabe dar nome, mas a gente sabe que a gente procura essa paz. Exemplo, e termino. Vai lá em Medigore, na paróquia de Medigore, onde Nossa Senhora realmente foi formando aquela paróquia por mais de 40 anos. Vai lá na paróquia de Medigore. O ar que se respira em Medigore é o ar que Nossa Senhora desejaria para todas as paróquias do mundo. Mas o que tem de especial em Medigore?
se reza e reza muito. A igreja aberta, cidade pequenininha, Santíssimo exposto. O povo trabalha sim, mas trabalha de madrugadinha até na hora do almoço. 6 horas de trabalho, depois na hora do almoço chega em casa, toma um banho, almoça, dá uma descansadinha, e a parte da tarde até a noite dedicada à oração e evangelização e cuidado das coisas de Deus. Esse era o sonho de Deus para todas as cidades do mundo. Mas o celular não deixa, né? O celular não deixa, a ganância não deixa, o desejo de ser mais que os outros não deixa, essa pilha, essa maluquice não deixa. Que Deus renove esse mundo, porque não sei vocês, talvez vocês já são, né? Mas eu já não sou velho não, então, amanhã eu faço 41 anos de idade só, mas eu lembro de um tempinho mais gostoso, mais tranquilo. Isso aí, eu não suporto muito isso aí não. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.